Eu gostaria de trazer uma reflexão bíblica para esta igreja que completa hoje 17 anos. Este lugar aqui nos deu trabalho, né? Isso aqui era uma cabeça de porco. Deu uma trabalheira aterrar isso aqui. E quantas pessoas doaram para que nós tivéssemos o que temos hoje? Essa é a razão porque nós contribuímos, às vezes contribuímos para outros desfrutarem. Então, é muito importante o seu dízimo, a sua oferta, a sua participação. Nós estamos fazendo isto. Nós temos uma comunidade lá em Juazeiro, da Bahia. Lugar difícil. Contribuímos para lá todo mês para o pastor que está lá, o evangelista, é um missionário. E ele está fazendo um trabalho extraordinário. Eu vou deixar você em pé, senão você cochila. E ele está fazendo um trabalho, e lá é proibido. Se o padre souber que um pastor foi na casa daquele crente, ele abriu a porta, ele é excomungado. Não pode. E ele luta com muita dificuldade. Sabe que ele aplicou um golpe muito bom. Ele está fazendo um trabalho com as crianças. Fez uma festa no dia 12 agora com as crianças, levou lá para um sítio, deu presente. Agora os pais vão, não adianta, daqui a pouco está atrás. Então tem que ter sabedoria para ganhar a pessoa. Lá é um lugar difícil, nós sabemos, mas ele está fazendo um bom trabalho e a gente contribui para isso. Temos igreja em Belém do Pará, também contribuímos. Temos em Portugal, também contribuímos. Então, é um trabalho, é uma obra que a gente faz, porque o meu desejo, irmãos, sempre foi evangelizar, ganhar almas. Vamos batizar agora no dia 30 uma quantidade de pessoas e vamos continuar para o ano fazendo isto. Colossenses, se você tem uma Bíblia, capítulo 1, Colossenses. Está dentro da Bíblia, lá no final. Mas veja aqui, muita gente, não sei se eles têm uma canção ali, depois você dá uma checada para mim, você aqui. E eu coloquei na minha pauta última aqui, um hino. Graças dou por esta vida. Conhece essa canção? Se ele estiver lá, vai projetar para a gente no final. Gosto muito desse contrabaixista ali, ele toca bem contrabaixo a beça, né? Ele é muito bom, ele é legal. E o garoto toca um pianinho legal, né? Tá bom. Muito bom, tá legal. Essa leitura é uma leitura que você não pode ler correndo. Preste atenção na leitura, que é que o apóstolo está falando aqui sobre ações de graças. E a partir do verso 9 até verso 12, ele usa muitas expressões aqui importantíssimas. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneo da parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Que palavra, que coisa fantástica. Conhecimento, não é isto? Conhecer a palavra com mais profundidade, frutificando, crescendo, são termos que estão sendo usados dentro desse texto, o qual nós vamos pensar nesta noite. Senhor amado, abençoa esta palavra que agora será ministrada ao teu rebanho. Senhor, este rebanho não me pertence, não pertence à igreja, pertence ao Senhor. Essas ovelhas são do Senhor e o Senhor é que está conduzindo e nós somos chamados para ajudar nesta caminhada.
Portanto, abençoa esta reflexão, que possamos sair daqui bem melhor do que chegamos. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Podeis sentar, irmãos. Portanto, hoje esta igreja completa 17 anos. E como é bom ver uma semente que um dia nós semeamos. E a Bíblia fala que quando quem sai andando e semeando, né, ele volta com alegria colhendo. Bom te ver, rapaz. Eu estou vendo, eu sou assim mesmo, né? É bom ver você, rapaz. Que bom te ver. Mas voltando para o que eu estou tentando dizer. Esta igreja, então, ela completa 17 anos. E como é bom ver uma semente que a gente coloca no chão. Ontem minha filha estava lá em Teresópolis. Eu sou aquele que não escondo. Eu tenho uma casinha lá simples, lá em Teresópolis. Um barraquinho, tem 780 metros quadrados. Eu plantei pêssego. E agora eles me mostraram colher uma quantidade de pêssego. Mas você sabe por que eu colhi pêssego? Você não sabe. Quanto sabe? Porque plantei. Impossível você colher alguma coisa se você não semear. Então, tem laranja, tem pocã, tem outras coisas lá. Tem muitas coisas boas lá. Lá o clima também é muito bom. Então, eu sempre sou aquela pessoa, o semeador. Eu gosto de semear. E eu tenho uma notícia para você que não é boa. Diga para o irmão que está ao seu lado. Hoje, você ficou velho mais um dia. Você sabia disso? Hoje você ficou mais velho, um dia mais velho, né? As pessoas às vezes perguntam assim, qual a idade que o senhor tem? Eu não tenho... Se você olhar para o meu documento, meus documentos, eu sou de 1935. Quantos anos dá? Fala, gente. 90. Só que a minha idade é 89. Meu pai, quando foi registrar, tinha 4 filhos. E ele levou aquele monte lá e para não pagar a multa, ele mexeu na idade. Aí me jogou, me atrapalhou. Então, a verdade é que eu sou de 36. Então, eu prefiro a idade de 36. Então, eu estou enganando, falando que eu estou com 89. Só para não dizer que é 90. Mas a verdade, irmãos, que eu tenho o prazer de viver. A vida é um presente de Deus. Eu dou graças a Deus todos os dias por poder viver, caminhar, andar. E ainda estou sendo chamado para fazer propaganda de ternos. Verdade. Querem me dar uma nota para fazer propaganda, mas eu não posso fazer porque eu sou crente. A igreja do Senhor, ela tem sido, irmãos, um pilar. Isto é algo que me chamou muita atenção ao meditar para vir aqui esta noite. E ela tem resistido, aliás, todas as lutas que acontecem dentro dessa sociedade, nesse mundo que nós temos. Então, a igreja é um pilar. Pilar é aquilo que sustenta aquilo que vai ser colocado em cima. Então, esta igreja e as igrejas têm sido um pilar que tem resistido às lutas, sempre foi adversário. Este mundo é um adversário muito forte da verdade. Este mundo não gosta da verdade. E a igreja prega a verdade. Por isso é que as pessoas resistem à igreja. Porque aqui se fala a verdade. Eu não prego dizendo, meu irmão, eu falo, você tem 2 opções só na vida. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Não tem outro jeito. A pessoa, não, pastor, mas não fala inferno não, que as pessoas têm medo. Medo de quê? Se você está indo para o céu, dê graças a Deus. Você não está indo para o céu? Glória a Deus, então pronto, o inferno é só para quem vai para o inferno. Porque tem gente que é chegada ao inferno. Ele quer ajudar o diabo lá no inferno, né?
Ver se já resolve o problema. Então eu não prego essa coisa de, não, irmão, não pode falar assim, nós temos que falar que Deus vai dar isso, que Deus vai dar aquilo, que Deus vai dar. Eu não vou mentir para você, porque isso não é verdade. São truques que a gente faz ouve, né? Dizendo isto. Não, meus irmãos, a verdade é que liberta. Verdade é algo que você não pode abrir mão. Seja um homem, uma mulher, sempre da verdade. Não abra mão disso no seu trabalho, na sua família. Se você errar, fala assim, realmente eu errei, e pede perdão e conserta a situação. É assim que funcionam as coisas de Deus. Eu sou muito realista nisso. A verdade, portanto... Então, qual é o papel da igreja? A igreja está aqui para mostrar a verdade, para dizer aquilo que o Senhor faz. Essa é a nossa finalidade como pastores. Portanto, o papel da igreja é muito nobre. Ela prega o evangelho tirando o ser humano das trevas, trazendo para a luz. Também ela é como um colégio. A igreja é como um colégio. Além de nós pregarmos o evangelho, agora a igreja ensina como você se conduzir como cristão. Aí vem o trabalho que nós fazemos internamente, estudando, aprendendo, né? A igreja, portanto, ela tem algo extraordinário para essa sociedade. Ela é um colégio e ela forma pessoas para viver neste mundo, e que os pastores fazem o quê? É a nossa missão. A minha missão, a de pastor Gilson e de todos os pastores, a nossa missão é pregar o evangelho, orientar, educar. Eu estou lá na minha mesa com uma pilha desse tamanho de formulário, não, de diplomas do CETEB. Uma quantidade assim, eu vou ter que gastar lá umas hora e meia, 2 horas só assinando, porque nós estamos educando a igreja. Educar. Eu fui nos adolescentes semana passada, nós temos uma média de 180 adolescentes. Depois eu fui na juventude, e eu fui lá para ver como é que eles estão conversando, e eu descobri que nós temos uma garotada boa, e eu fiquei impressionado, e estão sendo educadas. Educadas, por quê? Porque elas precisam ser bem formadas espiritualmente, para elas poderem ser os cristãos de amanhã. Então, se nós não fizermos isso, como vai ser? Todos nós que temos filhos, né? Eu tive um cuidado muito grande em preparar as minhas filhas. Eu, quando fui me casar, ninguém se casa, me casaram. Não, porque eu me casei, você não se casa, os outros se casou você. Então, eu tive uma preocupação muito grande. Será que eu vou conseguir dar comida para a família? Essa era a minha preocupação. Porque eu, quando criança, eu tive muitas dificuldades com comida. Eu fui criado pela casa dos outros. Meu pai morreu, eu tinha 5 anos. E, às vezes, tinha já 6 crianças, mais 7. Imagina um homem trabalhando de barbeiro para dar comida a essa criançada toda. E, na hora, às vezes, lá o negócio tinha que dividir para dar para todo mundo. E quantas vezes a gente vai dormir querendo comer mais um pouquinho? E passei isso. Então, a minha mulher fala, rapaz, você tem problema. Por quê? Porque se você só quer ver a geladeira entupida, você compra. Eu digo, meu filho, eu não quero que você passe fome nunca. Pode, porque essa foi uma preocupação. Por quê? Porque nós somos atingidos na nossa infância. A nossa infância nos atinge. E eu tenho esse sentimento realmente muito forte dentro do meu coração. Portanto, o papel da igreja, ele é muito nobre. Ela prega o evangelho, tirando as pessoas das trevas, trazendo para a luz, orientando para que elas possam viver uma vida diferente deste mundo, porque este mundo é perverso, é mau. Este mundo, ele destrói o ser humano, e eu vou falar mais sobre isso. O grande desafio de ser um cristão, ser uma testemunha de Cristo, convivendo dentro deste mundo que vive com os valores, ouça bem, completamente decadentes. Você vê que o mundo está em decadência moral, você vê tanta miséria, pessoas não se respeitam,
Isso é uma verdade. Eu estou falando uma verdade que você sabe. É uma decadência. E como você ser um cristão hoje, se você não tiver alicerce na palavra de Deus, se você não tiver uma vida firmada, como você ser um marido hoje, se você não tiver uma vida alicerçada? Você vai cair em problema lá fora, porque esse mundo está de boca aberta para pegar a gente. Esse mundo está mal, então nós precisamos fazer isso, pregar, trazer as pessoas para conhecer o Evangelho, conhecer a palavra de Deus, porque a decadência é grande. Por quê? Porque o papel do principado e destas potestades é fazer exatamente isso, é a decadência do ser humano e com um objetivo, qual é? Agredir o Criador, aquele que criou. Ele me criou, Ele te criou, não é para você envergonhar a Deus. E como envergonhar? É quando nós começamos a praticar coisas erradas. Você envergonha o Criador. Isso é muito sério que eu estou falando. E é isso que o diabo quer. Quer que o ser humano envergonhe aquele que criou. Por quê? Porque ele foi expulso do céu e ele está sofrendo e vai terminar o seu dia no inferno, como já é. Então, ele quer a decadência do ser humano. Essa é a razão porque nós pregamos o Evangelho e vamos insistir. Esta igreja, hoje ela já está mais ou menos estruturada, e ainda vai. Mas nós temos tantas almas para ganhar, irmãos. Irmãos, tem gente aí que se você não falar, ele vai para o inferno. Quantos aqui tem parente não crente? Levante a mão. Meu Deus do céu! E aí? E aí? E aí? Porque se sair desta vida sem Jesus, irmão, vai para a perdição mesmo. Ô, Nilda, até você está aqui, Nilda. Eu descobri que eu sou bom mesmo. Até Nilda ali com a esposa. Vamos ver vocês aí, né? Nilda, nossa funcionária lá da igreja, né? Aproveitou para dar uma vinda com o marido. É capaz de te levar daqui para a churrascaria, né? Vou te dar uma força, Nilda. E vai falar, o que esse camarada tem com isso? Uma pergunta difícil de responder. Como viver neste mundo, meu Deus, e ao mesmo tempo ser um cristão? Como é difícil, não é verdade? Tudo que você vai fazer, sempre querem levar a você para um caminho perigoso. Este é o desafio enorme. Meu Deus, há uma passagem bíblica linda. Você quer ouvir essa passagem linda? Então vai abrir a Bíblia comigo aí, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Aí você vai entender o que eu estou tentando dizer. Talvez não esteja explicando muito bem, mas em Atos 17, há uma passagem aqui que eu tenho lido esta passagem e ela tem me ajudado bastante, irmãos. Talvez eu esteja gritando mais, porque Gilson fala mais calmo. Gilson é mais leve do que eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Minha mulher fala, rapaz, você é agitado. Eu digo, minha filha, eu não sou banana. Tu não casou com banana, não. Porque tem mulher que casa com cada um banana, né? O cara é ruim, é mole para tudo. Eu sou bom, minha filha. Comigo não tem negócio, não. Ela briga comigo. Não, rapaz, tu não casou com banana. Tem cara banana? Ah, fulano, vai lá fazer. Não, depois eu vou. Fulano, vai. Depois. Comigo tem esse negócio não, meu filho. Comigo eu não sou banana. Eu falei com ela. Você casou bem, você escolheu o homem certo, que eu sou bom demais. Atos 17 é uma passagem das mais lindas que temos na Bíblia. Paulo foi fazer uma visita ao material de culto lá do pessoal. E Paulo queria evangelizar. Vou te dar o versículo já. Ele queria evangelizar o pessoal. O que ele fez? Ele andou olhando lá os oratórios. Sabe o que é os oratórios? Onde tem lá
aquelas imagens que representam. Ele olhou para lá, olhou para cá, andou para lá. E ele estava querendo saber, o que esse tagarela está fazendo? Ele andou. Ele falou, andando aqui, eu observei que vocês fazem uma adoração aqui ao Deus desconhecido. E é esse Deus que eu queria falar para vocês, é dele que eu estou falando para vocês. E ele então começou a falar aqui, olha o texto que ele diz, e ele conseguiu transmitir o recado. Então eu quero que você pegue para você esta palavra, esta noite, em nome de Jesus. Versículo 27, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Vamos ler aqui verso 28 junto? Pois nele o quê? Vivemos, nos movemos e existimos. Meu Deus do céu! Você está entendendo isso? Por favor, vamos juntos. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, irmãos, a nossa existência é essa. Eu vivo em Deus, eu ando em Deus, eu existo por Deus. É assim que é a nossa vida. Você vive em Deus, anda em Deus, existe, porque Deus está cuidando da sua vida. Ele está cuidando de cada um de nós. Nós precisamos entender isto com muita clareza. Eu não vivo por conta própria, eu vivo pela direção que Ele tem na minha vida. Tenho cuidado no meu andar, eu me policio o máximo que eu posso. E dentro do texto que nós lemos, versículo 9 e 10, lá de Colossenses, nunca é demais dar uma olhada. Volte para lá. Colossenses, 1, verso 9 e 10. Ele diz, dá mais uma olhadazinha, por favor. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis em que, irmãos? De pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Para quê, irmãos? Verso 10, forte. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado e mais o que? Frutificando em toda obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Este é o desafio, irmãos. Crente precisa conhecer quem é Deus. Ele é o Senhor. Ele é o Deus da nossa vida. Você existe por causa dele. Estou vendo ali o casal ali, né? Sua filha está ali, linda demais, né? Eu já perguntei a ele por que ela saiu tão linda e ele disse que foi por causa dele. Eu acho que não foi não, né? Vocês são sócios, não são? Ah, então sou bem. Mas é bom, né? Eu brinco assim só para você dar soltar um pouquinho uma risadazinha. Portanto, este é o nosso conselho para esta igreja do Senhor esta noite. É um conselho pastoral para todos nós. Ter a consciência que nós só podemos resistir andando dentro da dinâmica da palavra de Deus. Se você não andar dentro da palavra de Deus, você vai encontrar dificuldades para você viver. Porque cada dia o cerco está mais apertado. Cada dia mais. A gente tem que realmente ter a palavra, ter a consciência de que eu sou cristão e eu preciso ter a minha vida alinhada com a vontade do Senhor. Eu não posso esquecer isso. É nessa dinâmica. Quanto mais profundos na palavra, mais fortes seremos. Pode repetir comigo? Quanto mais profundos na palavra, eu acho que dá para melhorar. Quanto mais profundos,
Glórias a Deus. É isto que acontece. Irmãos, quando você tem a palavra enraizada, ainda que você tenha vontade de fazer um pecadozinho, mas você não consegue. Não, quantos aqui, seja honesto comigo, por favor. Quantos aqui já sentiu vontade de dar um pecadozinho, fazer um pecadozinho? Levante a mão. Tem alguns inocentes aqui, mas por que você não fez? Porque a palavra de Deus é a nossa autoridade na nossa vida. Por isso é que a gente não faz determinada coisa. Porque a vontade tem, né, irmão? Como diz que vontade é coisa que dá e passa, não é verdade? Não, é verdade, irmão. Quem me falar que pecado é ruim, está enganado. Pecado é uma coisa boa, mas só que dá inferno. Então, aí você tem que fazer uma escolha. Mas que verdade é. Porque a carne gosta, né, irmão? A carne gosta. A carne gosta de coisa que não presta. Mas a nossa vida não é mais carnal. Nossa vida agora é no Espírito. Nós andamos nele, vivemos nele e existimos nele. A sua existência, você está aqui porque você vive nele. É ele que tem o controle da sua vida. Ele deu quando você nasceu, está conduzindo e vai te levar para a glória, para você viver com ele eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Agora me disseram que quando você chega lá no céu, você vai ser como os anjos. Você já parou para pensar em você? Colocado umas asinhas em você lá no céu para voar? Deve ser legal, né? Porque não vai, é só planando. Vai ser uma moleza, porque lá diz que não entra dor, não entra briga, não entra contento. Tem uma coisa boa também que não casa. Diga para o irmão assim, lá não tem conta para pagar não, meu filho. Não tem telefone, não tem conta de luz, não tem nada. Lá o negócio é só bailar. Vai ser bom demais. Gilson nem gostou. Gostou, Gilson? Não, que lá não vai, não tem esse negócio. Vai ser bom demais. Nada de boleto para pagar, nada de Pix. Lá não tem Pix não, meu filho. Vai ser bom. Na verdade, vai ser uma beleza, né? Lá não se casa nem dá em casamento. Né? Então, para você que está solteiro, aproveita e casar aqui, meu filho. Chega lá, não tem não. Aproveita aqui, senão lá em cima acabou. Que Deus te abençoe. Que Deus guarde o seu coração. Queria convidar os músicos, vamos cantar essa canção?